Vamos continuar. Alô, som. Alô. Vamos continuar, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Vamos continuar essa série que fala sobre liderança na igreja, diáconos, presbíteros, o que a palavra de Deus nos instrui a respeito disso. Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9. Vamos ler com atenção. Você vai perceber que na linguagem de Paulo, escrevendo a esse homem de Deus chamado Tito, ele põe dois eixos, duas esferas na vida de um oficial, no caso um pastor, um presbítero. A vida familiar e bem densamente temperamento, a vida do coração. Vamos prestar atenção então na narrativa que está aqui a partir do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim a palavra: Por esta causa te deixei aí em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então ele passa a dizer: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, no caso é o presbítero também, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Então ele diz: não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como um poder para convencer os que o contradizem. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que também agora, pela misericórdia, pela eficiência, pelo poder do Espírito, o Senhor nos use. Que o Senhor encontre oportunidade aqui entre nós, nos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lugar de sarar, lugar de curar, lugar de restaurar. Certamente a igreja deveria ser isso. O lugar onde você vai e você é sarado, como uma espécie de hospital. Mas, como acontece nos hospitais, acontece também na igreja. Às vezes a gente entra ferido e sai morto. Às vezes a gente entra numa condição e ela piora. A gente entra com um problema e ele se agrava. Chega uma infecção generalizada. Às vezes o próprio tratamento que está sendo dado termina matando o paciente. Estou falando isso e falo isso com muita liberdade. Eu tenho bem mais de 30 anos de crente. Ao longo dessa jornada, desde os 10 anos, quando me converti, muitas experiências ácidas, difíceis, aquelas que dá vontade da gente pular fora, aconteceram na minha vida dentro da igreja. A partir dos 12 anos eu me tornei líder de adolescentes dentro da igreja. E depois, quando eu era jovem, eu era líder dos jovens. Fui presidente de algumas
algumas entidades dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente as federações. Viajei para fora por causa dessas obras. Participei de diversos empreendimentos. E depois chegou a hora de entrar para o seminário. Comecei a conhecer melhor as entranhas da igreja. Comecei a me inspirar em líderes. E também passei por graves decepções com líderes. Isso tudo dentro da igreja. Eu posso dizer que desde os 12 anos em diante, a minha vida religiosa foi uma vida muito ativa, dentro, participando, vivendo experiências. Muita coisa boa que eu só posso agradecer a Deus, mas algumas marcas que foram difíceis de recuperar, eu as vivi dentro da igreja. E quando a gente vê o saldo disso hoje, no tempo presente, a gente percebe quantas pessoas nas igrejas e fora das igrejas estão feridas, e em parte, pelo menos, culpa de líderes, de maus líderes, às vezes do líder bom, mas com um momento errado, com atitude errada no momento. Por isso, irmãos, quando a gente está falando de liderança de igreja, você que de alguma maneira participa, seja dessa, seja de outra, ou você que já foi ferido, que já passou por situações difíceis dentro de igreja, quando falamos sobre liderança, nós somos chamados por Deus a termos uma consciência um pouquinho melhor. Em segundo lugar, a orarmos de verdade por esses líderes. Se tem alguém que tem capacidade de nos decepcionar, são aqueles a quem nós confiamos, entregamos algum grau de confiança. Quem mais poderia me decepcionar na terra? Quem seria a pessoa que mais tem oportunidade de me decepcionar? Vou dizer a você, a minha esposa. Foi a ela que eu entreguei meu coração. E portanto, nesse grau de confiança, ela é a pessoa que mais pode me decepcionar. Assim acontece nas nossas relações. Quanto mais nós nos entregamos, mais a quem nos entregamos tem poder de nos decepcionar. E a decepção, ela tem dupla causa. Ela tem tanto a causa do que faltou conosco, como também tem a causa da nossa própria imaturidade. Às vezes nós nos decepcionamos, não com o erro, mas com o acerto de alguém, porque a nossa expectativa estava errada, porque a maneira como estávamos vendo estava equivocada. É por isso que as feridas que são feitas dentro da igreja, algumas que são tão profundas e decepcionantes, elas não deveriam nos levar para fora da igreja, antes deveriam nos levar para próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais servimos a Deus. Lembro-me de, há muitos anos atrás, comecinho do meu ministério pastorado, eu estava apenas há 1 ano e meio no pastorado, e eu tive uma conversa com um pastor bem experiente, mais de 30 anos de ministério, e naquela conversa o pastor falou para mim uma série de coisas que estavam acontecendo na igreja local, e eram coisas feias, coisas que eu dizia, não pode acontecer isso dentro de uma igreja. E lembro-me bem que quando eu voltei daquela conversa, já era noite, era por volta de 9 horas da noite, eu fui para debaixo da janela do apartamento onde eu morava, eu fiquei ali de joelhos, algumas horas, chorando, e olhava para a janela, eu olhava para a lua, e ficava lá pensando, Deus, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor não vê essas coisas acontecendo na sua casa? Profunda decepção. Depois de não aguentar mais estar de joelhos, eu me deitei, e continuei clamando a Deus, e chorando, e dizendo, Deus, o Senhor não vê, o Senhor não vê, não é possível, o Senhor não vê. O dia nasceu, eu ainda chorava. Uma grande decepção. No raiar do sol, já cansado, sem quase força nenhuma, eu pensei, eu estou fora.
Para que eu vou investir minha vida, novinho, olha, na flor da idade, cheio de energia. Falei, para que eu vou investir minha vida nesse negócio? Eu estou fora, eu vou pular fora desse barco, que isso é uma canoa furada. E resolvi dormir. Dormi ali 5, 6 horas da manhã, até umas 10 horas da manhã. Quando eu me acordei, eu disse, eu vou para a palavra. E fui ler a palavra. E Deus me conduziu pela palavra a uma restauração de coração. Eu olhei para o Getsemane. E no Getsemane, Jesus está se entregando por causa da gravidade do pecado dos homens, por causa da profunda decepção que os homens causaram a Deus. Jesus está se entregando e dizendo, eis-me aqui, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Enquanto eu lia o Getsemane, Deus estava dizendo para mim assim, eu estou aqui, filho. Você passou a noite me perguntando onde é que eu estava. Eu estou aqui, filho. Eu continuo sendo o Deus que purifica a igreja. Eu continuo sendo o Deus que abençoa a igreja. Eu continuo sendo Deus. E você quem é? Quem é você? Se apresente diante de mim. Venha de novo e diga, eis-me aqui. Quem disse que você pode pular fora, filho? Quem disse? Os meus filhos não pulam fora. Os meus filhos se oferecem. Aqueles que são segundo a imagem de Cristo, chegam para Deus e dizem, eis-me aqui, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ali, por volta de 11 horas, meio-dia, eu disse para Deus, Senhor, toma minha vida. Eu não entendo, eu ainda não conheço, mas eu preciso de Ti, toma minha vida e faça o que o Senhor quiser. Irmão, aquela não foi a única decepção. Ao longo dessa jornada, várias decepções. E hoje eu posso precisar, olhando para trás, vendo a narrativa que eu conheço, a partir da perspectiva que eu tinha, e olhando com os olhos que eu tenho hoje, uma vez muito mais amadurecido pelo tempo e pela vida com Deus, eu olho para trás e falo, quanta meninice da minha parte, quanta fraqueza, quanta indignação, sem profundidade, sem conteúdo, sem conhecimento de causa. Quantas vezes eu agi de forma incorreta, como se fosse um menino agitado de um lado para o outro, confuso, muitas vezes cheio de ira, cheio de indignação, muitas vezes magoado, ressentido, protestando sem causa, simplesmente por causa da aflição que estava dentro do meu coração. Jesus Cristo, lá em João 10, diz, as minhas ovelhas, ninguém as toma da minha mão, ninguém, eu as entregarei ao meu Pai. Quem é a ovelha de Cristo? Quem for, no tempo e no espaço, no momento que vive, pode ter certeza, se você é ovelha, não tem nada nesse mundo que possa abalar o amor de Deus por você. Tem nada nesse mundo que possa tirar você das mãos de Deus. Seu lugar é a igreja de Jesus. E seu lugar é servindo esse povo de Deus. O seu lugar é como enfermeiro, às vezes é como camareiro, às vezes é como servidor, para levar um copo d'água dentro do hospital. E se você ficar infeccionado, é no hospital que você será curado. E se você morrer, você vai para a glória, irmão. Mas seu lugar é aqui. Por isso, aquela atitude que temos, e eu penso que nesses dias que estamos vivendo, de uma assombrosa clareza sobre a podridão das nossas instituições, especialmente na política. Quando a gente olha para esse depoimento do Joesley Batista, e a gente vê como é que funciona a política, e como funciona também o mercado, os grandes empresários, os caras riquíssimos, comprando, investindo e fazendo todo tipo de falcatrua. A gente olha para tudo isso, e a gente se decepciona, e a gente protesta, e a gente fica incrédulo a respeito do futuro e a respeito das autoridades.
E não sem razão, como fruto do momento que vivemos. Porque vivemos um momento, não apenas no Brasil, mas no mundo, onde tudo é motivo da gente simplesmente se queixar, murmurar, questionar, sem causa, sem profundidade, sem maturidade, sem consciência, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento pessoal. A gente simplesmente quer um motivo para dizer não, um motivo para gritar contra alguém que tem autoridade, contra alguém que tem liderança, a gente se rebelar contra. Estamos tão fragilizados socialmente, estamos tão fragilizados culturalmente, a nossa cabeça parece um tambor, ela está vazia, você bate e ela ecoa, cheia de conhecimento, mas nenhuma profundidade, cheia de ideias, mas não tem nenhum conteúdo que nos leve adiante, nenhuma mola propulsora, nenhuma vida do Espírito, nenhum poder de Deus. É por isso que Deus quer líderes na igreja. É por isso que eu e você precisamos orar. Porque ser líder no povo de Deus precisa estar debaixo de oração. E não é só o pastor que tem que orar pelo rebanho, mas o rebanho que tem que orar pelo pastor. E quando falo pastor, não estou falando só de mim ou da equipe pastoral, eu estou falando do conselho da igreja. Eu estou falando da junta diaconal da igreja. Eu estou falando de você orar pelo líder do seu grupo pequeno. Eu estou falando de você orar pelo líder do ministério, pelo líder do louvor, por líder de cada parte orgânica dessa coisa chamada corpo de Cristo. E você e eu, à luz das Escrituras, avaliar, não como quem está fazendo uma espécie de fofoca, sabe? A gente lê aquela revista, eu não sei mais nem o nome daquelas revistas que só falam sobre os artistas, só é fofoca, aquela tranqueira, aquele negócio ali, não sei nem os nomes, mas não é para a gente avaliar como essas revistas, falando de futilidade, mas olhando para o critério bíblico, a gente pode analisar e pensar, Deus, como é que o Senhor quer a sua igreja? É por isso, irmão, que eu chamo você, nesse texto, a olhar para o que é um presbítero. Primeiro eixo, vida familiar. É claro isso, está proposto isso claramente. Ele diz, é necessário que o bispo, ou que o presbítero, ou que o pastor, e aqui, por favor, esse termo é intercambiável, portanto, tanto faz. Não se pode pensar biblicamente assim, presbítero, pastor, para com isso. Biblicamente a gente pensa, pastor e presbítero é a mesma coisa. É claro que dentro de uma igreja local, eles funcionam em instâncias diferentes, mas o papel deles no corpo é o mesmo. Por isso, irmãos, primeiro eixo é vida familiar, é necessário que ele seja irrepreensível. Biblicamente está escrito assim, é alguém que não tem nada sobre o qual um adversário pode agarrar-se para fazer uma acusação. Isso é ser irrepreensível, não é ser uma pessoa perfeita, não é ser uma pessoa que não tem absolutamente nenhum erro, mas quando erra, quando perde o passo, quando de alguma maneira se decepciona, quando de alguma maneira se desencontra, sendo advertida, sendo exortada, sendo encontrada, ela volta, ela não permanece no erro, nem muito menos ela organiza suas ideias em cima do erro. Ela não se torna protagonista do ensino errado, a fim de avalizar a sua própria consciência ou seu próprio caminho. Irrepreensível. Por isso, olhando alguns comentaristas, mas especialmente analisando o texto na sua essência, a partir do que o texto tem para dizer para nós, o fundamento é o caráter. E o caráter cristão, preste atenção no que eu estou falando, irmão. O caráter cristão é que um líder, ele é essencialmente humilde. E quando falo humilde, por favor, tira aquela ideia da pessoa que está mendigando pão, andrajoso, com a roupa desgringolada, mas pensa numa pessoa que está pronta para reconhecer o erro, pronta para orar, pronta para se avaliar, pronta para dizer para si mesmo, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu sou fraco, miserável, pobre, cego e nu.
pequeno, não tem condições em si mesmo, por mais anos, por mais experiência, por mais história, por mais conteúdo, por mais sapiência, por mais cursos, por mais graduação que tenha, não tem condição em si mesmo, senão pelo poder do Espírito. É isso, caráter. É humilde, sabe-se pequeno. Depois diz, que seja marido de uma só esposa. Pensando na cultura, nesse viés cultural, quando, por exemplo, alguém está evangelizando os índios, como aconteceu com Ronaldo, e uma tribo se converte, de repente, quem é que vai ser pastor naquela tribo? Às vezes aquela tribo tem como cultura a poligamia. E o cara que se converteu, mas ele é casado com 3, 4, mas ele se converteu. Ele conhece a palavra, ele está crescendo na palavra, mas ele não pode ser pastor, ele não pode ser presbítero, porque ele é polígamo. Ele vai ter que passar por um processo. Talvez ele não possa simplesmente deixar as esposas, no sentido de que elas dependem dele para se manter. Mas talvez ele possa simplesmente sustentar 2 famílias, mas só ter uma esposa. E assim ele não tem mais vida marital com aquelas 2, mas com aquela que é de fato a esposa dele, ele permanece como marido. Mas ele mantém aquela casa lá, porque ele tinha antes de se converter. A ideia é que a gente não pode dar brecha nessa questão. A esposa vai ocupar, biblicamente falando, na consciência de um cristão maduro, a esposa vai ocupar a maior parte da consciência do marido. Ela é o eixo central da vida de um homem de Deus, a esposa. É a tal ponto que, por exemplo, Calvino, comentando a respeito disso, ele diz: se você não é casado, procure se casar. Se você ainda não tem uma mulher com quem você pode conviver e assim viver a experiência cristã, no nome de Jesus, procure se casar. Marido de uma só esposa. E depois ele fala ainda nessa perspectiva da vida familiar. Os filhos. Então tem algumas coisas que ele fala. Ele fala que os filhos sejam crentes. E alguém pode falar assim: ah, peraí, mas como é que o cara vai ser responsável pela conversão dos filhos? Quem converte é o Espírito. Fica errado isso. Não, a ideia que está se falando aqui é que ele foi educado dentro de uma cultura, dentro de casa, uma cultura cristã. Foi dada a oportunidade para ele se converter dentro de casa. Não só dentro da igreja, não só nos acampamentos da igreja, dentro de casa. Mas muito mais do que isso, diz assim o texto, olha, eles não são acusados de dissolução, uma vida dissoluta, descontrolada, uma vida de desperdício. Aqueles garotos mimados, aqueles garotos mal educados, aqueles garotos que simplesmente não se reconhecem. Um presbítero, pastor, devia educar o filho. E se não educa, não deveria ser. Segunda coisa, que os filhos não sejam insubordinados. A ideia é essa aqui, olha. Filhos que não são submissos. Claro, submissos ao pai, à mãe, mas submissos às autoridades. E o fato de se ouvir ou de se perceber ou não a submissão é fácil. Uma criança que está assim, ainda engatinhando, logo você vê essa raiz da insubmissão humana. Ela já quer com seus jogos de choro e de espernear, ela já quer forçar a barra a fim de que os pais parem de educá-la e ela tenha o que ela quer. Quantas pessoas hoje estão passando vergonha? Talvez hoje nem passe mais, porque socialmente parece que virou uma gracinha. O menino está esperneando. E o pai e a mãe ficam olhando um para o outro, assim, com aquela cara de abestalhado. Então ele fica assim, né? Não sei o que lá. É? Pois aprenda, irmão. Mesmo que você não seja presbítero, mesmo que você não venha a ocupar essa função, não seja chamado por Deus, aprenda. Filho não pode ser assim não, porque se ele for assim pequenininho, daqui a pouco quando ele for adolescente, ele vai estar peitando você. Vai estar chamando nomes impróprios com você, que é o pai dele.
vai estar desafiando você. E daqui a pouco, quando ele for jovem, quem vai encontrar ele é a polícia. Porque ele vai virando marginal. Vai estar aí, desregrado, porque não tem regra. Está aqui, ó. Esse é o primeiro eixo. Vida familiar. Tem caráter. É uma pessoa humilde de coração. E nesse caráter, ele priva pela esposa. Não vive com essa vida dupla. Tem uma esposa. E os filhos ele cuida, ele educa, participa formalmente, eficientemente da educação dos filhos. É nesse sentido que fala filhos crentes. Depois, o segundo eixo, que tem a ver com o temperamento, ele fala essa expressão: é necessário que seja irrepreensível. Em que irrepreensível? Ele fala como despenseiro de Deus. Eu gosto dessa ideia, porque o dispenseiro é alguém que está fora de moda. A gente não tem mais essa figura. O dispenseiro era uma sociedade rica. Imagine aqui uma sociedade rica. O dispenseiro é aquele que é responsável por suprir, a partir da dispensa, do que se tem em dispensa, suprir a família. Eu vou lembrar você a história de José. Lembra que José ficou na casa de Potifar, vocês vão lembrar disso. E Potifar saiu, e de repente a mulher de Potifar tentou agarrar José e levá-lo para a cama. Naquela saída, diz o texto que José era o responsável por suprir a casa de Potifar em todas as coisas. Todas as coisas. Só tinha sido negado a José uma coisa, a mulher de Potifar, e a mulher queria ele. O despenseiro é alguém que tem a chave da dispensa, é alguém que cuida da casa, cuida da família. Acontece que um despenseiro, ele não é o dono da casa, ele também não é o dono da família, mas ele cuida em nome do dono. Despenseiro é um governante, por assim dizer. Aquela ideia da governante, do governante, da pessoa que está dentro da casa. Não é necessariamente da família, mas é alguém que tem os recursos nas mãos para poder dar à medida que for necessário. Entretanto, o governante, o dispenseiro, ele não responde diretamente à família, ele responde diretamente ao patrão. Em outras palavras, o dispenseiro, ele não pergunta necessariamente à família da casa: o que é que vocês querem comer? O que é que vocês estão sentindo falta? Qual é a necessidade de vocês? Qual é a agenda de vocês? O dispenseiro pergunta ao dono da casa: alô? Ou pelo WhatsApp: alô? O que é que o senhor quer que eu faça com a sua família? Qual o cardápio que o senhor quer que eu sirva para a sua família? Alô? Como é que o senhor quer que a sua família seja educada enquanto o senhor estiver fora? Esse é o dispenseiro. Ele cuida dos negócios do chefe, do líder, que no caso é o próprio Senhor Jesus. Essa figura é a figura de João Batista, que quando viu seus discípulos seguindo para Jesus, João Batista disse, vieram falar com João Batista, falando: olha, seus discípulos deixaram você, estão indo para Jesus, o que é que você tem para dizer isso? E aí João Batista falou: a minha alegria já se cumpriu, eu sou amigo do noivo, importa que ele cresça e que eu diminua. A minha alegria é que o noivo está presente. João Batista está se colocando na função de dispenseiro, e ele está dizendo assim: o dono da casa chegou, eu estou feliz, porque eu estava cuidando da casa para ele, e agora ele chegou, ele pode ver os cuidados que eu tive com a casa dele, com a família dele, com os negócios dele. Dispenseiro é essa figura. Então ele diz sobre esse prisma, ele faz negativas e depois ele faz afirmações positivas. Preste atenção como é que ele fala aqui. Ele diz: não arrogante, não irascível, não violento. Tem um temperamento controlado. Controlado por quem? Por si próprio. Tem uma perspectiva que está no texto, falando que ele controla a si mesmo. Mas pastor Johannes Bergman, aquele que esteve aqui, que é professor de grego,
conversando com ele a respeito disso, ele falou assim: não é tanto um controle próprio, pessoal, mas é alguém que está sob controle do Espírito. Em outras palavras, esse cara é espiritual. Não é que ele não seja de carne e osso, não é que ele não sinta. Ele sente, as coisas ferem, as coisas machucam, mas ele está sob o controle de Deus. Quando fala não arrogante, quer dizer, não é dono da verdade. Quando fala aqui não irascível, quer dizer, não guarda rancor. A coisa não fica lá o tempo todo. E quando fala não violento, quer dizer, ele não sai a vias de fato. Se entrega. Não é assim, tipo, deixa para lá. Não, se entrega. Deus, é do Senhor, Pai. Faça o que o Senhor quiser. Se entrega. Irmãos, sinceramente, esse não é o perfil da liderança que o mundo quer. Porque o perfil da liderança que o mundo quer, que alguém tem que vender a sua imagem para ser contratado por uma empresa, é do cara aguerrido, é o cara que faz valer, é o cara que vai, o cara que faz, o cara que empreende. Aqui não, esse cara mais parece um covarde, de certa maneira. Afinal de contas, ele não deixa que as suas emoções, a sua gana, a sua ganância, tome conta da sua jornada. Ele está debaixo de controle, porque ele é humilde. Eu acho que isso pode ser muito bem explicado dentro do sistema presbiteriano. Porque dentro do sistema presbiteriano, existe como governo da igreja, o conselho da igreja local. E o conselho, ele é composto por presbíteros e pastores. E dentro do conselho de uma igreja, ninguém é mais importante do que o outro. Pastor tem a mesma voz do presbítero. O mais rico tem a mesma voz do mais pobre. O que tem mais cultura tem a mesma voz do que é mais ignorante. Ou seja, não há diferença entre os pares. Todo mundo ali está no mesmo patamar. Ou seja, dentro do sistema presbiteriano, quando alguém vem falar assim, fala com aquele presbítero, porque aquele presbítero ali é mais importante, está errado. Não tem presbítero mais importante dentro do sistema, não. Fala com aquele pastor, porque se falar com o pastor, ele vai resolver. Não resolve. Não resolve. Eu gosto disso. Porque não adianta, não é o temperamento forte de alguém que faz a coisa acontecer dentro da igreja presbiteriana. Pode ser dentro do sistema episcopal. Não estou falando da igreja episcopal, estou falando dentro do sistema episcopal. Aí sim, onde existe essa gana personalista. Aí talvez sim. Mas dentro da igreja presbiteriana, quando chega dentro do conselho, se alguém começa a exacerbar, começa a espernear, começa a gritar, é corrigido lá dentro, na hora. E se não for corrigido lá dentro na hora, depois os pares chegam e falam assim: que foi isso? O que é que está acontecendo? Ou seja, temperamento, irmão, de um homem de Deus que vai pastorear o rebanho de Deus, precisa ser um temperamento controlado pelo Espírito. Conduzido por Deus, afinal de contas, ninguém é mais importante que ninguém ali, na casa do Senhor. Pelo contrário, se a gente levar a vera, e temos que levar o que Jesus ensina, quem for o maior precisa ser o que serve. Portanto, a liderança da igreja precisa ser aquela que realmente serve. Se não serve, então também não serve para ser líder. Depois fala, não dado ao vinho. Evita bebedices. É interessante porque essa expressão não dada a muito vinho é usada para os diáconos em Timóteo. Mas aqui a palavra é um pouquinho diferente. Traz uma ideia um pouquinho diferente. Aqui a ideia é de alguém que simplesmente não se deixa envolver pelo assédio dessas, vou chamar assim, desses prazeres momentâneos. Um vinho que de repente você fica com a cabeça mais leve. Está bêbado. Mas a gente não vai dizer que está bêbado, né? Vai dizer o quê? Não, está meio leve, está meio tonto. Um whiskyzinho. O que é que tem de mais? Se for bom. Pois a ideia aqui não é uma proibição. Óbvio que não. Mas a ideia é, esse alguém que é presbítero
não vai usar desse tipo de subterfúgio. Mas eu diria que na nossa sociedade teriam outros subterfúgios para a gente usar, para adquirir prazer. Por que não usar sites pornográficos? Por que não usar jogo de futebol? Por que não usar videogame? Por que não usar até drogas, remédios? Ou seja, irmãos, teriam outras maneiras da gente analisar esse versículo, desde que seja qualquer coisa compensatória, que você usa para de alguma maneira compensar, e você diz assim, eu estou precisando de uma cargazinha de prazer, porque a vida está muito dura. Sabe, eu vou dizer uma coisa, se alguém for ser pastor dentro de igreja, ser pastor de verdade, que queira pastorear, e for dado ao vinho, vai viver bêbado. Porque vai passar por muita luta, vai passar por muita situação difícil, e toda vez que ele passar por situação difícil, que ele for prensado, que ele for triturado, ele vai recorrer ao vinho? Ou vai recorrer a algum prazer momentâneo? Se ele fizer isso, a igreja vai ser controlada pelo vinho? O povo de Deus vai ser conduzido por esse subterfúgio? Claro que não. Então a ideia é, não dada ao vinho, é aquele que não se entrega a esse subterfúgio, a esses prazeres momentâneos. E então ele vem, não cobiçoso de torpe ganância. Hoje pela manhã eu falei abundantemente sobre esse aspecto. E se você continuar lendo aí, por favor, dê uma olhada em Tito, capítulo 1. Se você continuar lendo, a partir do versículo 10 até o versículo 16, você vai ver que Paulo entra na raiz da cultura cretense. Ele conhecia o estado das coisas lá em Creta, e ele fala para Tito, olha Tito, eu sei que você vai encontrar aí uns caras, veja a expressão que ele usa, versículo 10 diz, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Paulo está falando de líderes que estariam dentro daquela igreja, ou dentro daquela sociedade, inflamando o coração da igreja. Com essa expressão, palradores frívolos, ela é meio estranha. O que esse negócio quer dizer? É alguém que é conversador. Literalmente a expressão é conversador. Fala demais, não deixa ninguém falar. Tem argumento para tudo. Dá um nó em pingo d'água. Conhece essa expressão? Conhece, irmão? Sim ou não? Dá um nó em pingo d'água? Pronto. É o que vende, ele vende água para o mar. Ele vende qualquer coisa. Aquele cara que enrola tudo. Pronto. É isso. Insubordinado, ou seja, essa torpe ganância leva novos líderes ou lideranças falsas a acontecerem dentro da igreja, ferem o rebanho, decepcionam pessoas, causam danos, geram intrigas, dissensões, facções, artificialidades, políticas, bronca. Então ele está dizendo, por favor, faz isso não. Sabe um erro que é comum acontecer dentro da igreja presbiteriana? A pessoa chegar e dizer assim, eu vou eleger aquela pessoa, aquele presbítero, para ser meu representante no conselho. Vou dizer uma coisa para você, presbítero e pastor não é representante do povo no conselho, é representante de Deus. A única voz que pode ser ouvida é a de Deus. A gente não está no sistema democrático, irmão, a gente está no sistema teocrático, e Deus tem voz, é na palavra que a voz de Deus se expressa. Por isso, ninguém é representante do povo dentro de um conselho. A gente é representante da voz de Deus. E tanto pastores como presbíteros, quando se argumenta à luz da palavra, tem que ceder. Se não ceder, é passível de repreensão e inclusive de ser disciplinado. A Bíblia é autoridade sobre todos, indistintamente. E esse jogo de política do tipo assim, eu vou colocar fulano lá no conselho, que aí fica representando o nosso... Feito acontece lá fora. Não pode acontecer porque quem faz isso é por torpe ganância. A expressão é essa, ansioso pelo lucro ilegítimo. Às vezes o lucro que quer é a boa reputação. Às vezes o lucro que quer é parecer ou se sentir mais poderoso, mais importante do que os outros. E às vezes o lucro que quer é dinheiro mesmo. É isso aí.
ganancioso pelo dinheiro. Mas, ainda seguindo nesse mesmo eixo, como irrepreensível, como dispenseiro de Deus, a gente vai aos pontos positivos, que seja hospitaleiro, ou seja, generoso para com as visitas. Você, quando chega aqui na Igreja das Graças, você se sente acolhido? Você se sente abraçado, amado? Se não se sente, eu vou dizer para você, você pode atirar a pedra na Geni, e a Geni sou eu. Pode. A culpa é minha. E a culpa é do conselho. Porque, irmãos, é necessário que quem é pastor acolha, como um hospedeiro. Acolha em casa, mas não é só em casa não, é acolha na igreja, porque a expressão, se você vai para a raiz dela lá, é acolha no coração. Recebe de coração. Recebe. Depois diz, é necessário que seja amigo do bem, ou em outras palavras, que ama a bondade, que está sensível à bondade. Todos nós somos sensíveis à maldade. E se a gente escolhesse para uma narrativa aqui, tipo, descreva aí, por exemplo, cinco fatos que marcaram mais a sua vida. Eu tenho certeza, por estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, eu tenho certeza que a maioria de nós, a grande maioria de nós, dos 5, pelo menos 4 seriam fatos negativos. Escreva aí, 5 fatos que mais marcaram a sua vida. A grande maioria de nós iria pegar 4 negativos, pelo menos 4. Se não 5 fatos negativos. Pois aqui o amigo do bem é alguém que se regozija em crer que o bem chega. Que persiste tendo boa vontade, mesmo quando leva murro e é esbofeteado. Sóbrio, tem mente sã, equilibrado, que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrole, moderado. Sua cabeça, conquanto possa ser muito inteligente, pessoas muito inteligentes normalmente têm um processo cerebral muito rápido. Você pode até ter um processo cerebral muito rápido, ser muito inteligente. Contrário de mim, que eu tenho o meu processo cerebral bem lentinho, bem devagarzinho. Conquanto você seja muito inteligente, precisa ser sóbrio. Freia. Para. No ritmo acelerado que a gente vai, antes de responder o WhatsApp, para, ora, Deus que é. Antes de você dar uma resposta a uma pessoa que lhe afrontou, uma pessoa que pediu conselho, ou uma pessoa que simplesmente veio lhe abraçar, antes que você julgue, antes que você tenha impulso, antes que sua mente rode o mundo todo e você chegue cheio de ideias, aquieta para falar com sobriedade. Depois, justo é usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Essa palavra é usada para isso. Veja só, pensar, sentir e agir conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Ou seja, a gente pode eleger pessoas que não conheçam bem a Deus. E quando falo conhecer bem a Deus, eu estou falando de gente que medita na palavra e na sua lei, medita de dia e de noite. Gente que tem fome do Deus vivo. Gente que quer ver Deus, quer conhecer a Deus, que ama a Deus. Será que é possível? Piedoso, aquele que tem os seus pecados purificados, tratados à luz do Evangelho. Sabe, alguns de nós pensam que basta a pessoa confessar o pecado, e a gente usa, se a pessoa se arrepender, está resolvido. Não, não está. A Bíblia diz que quem alcança a misericórdia, seja na igreja ou seja diante do céu, é aquele que confessa e deixa. Não, a misericórdia do Senhor não está disponível para aquele que simplesmente faz a confissão e não deixa. Confessa e deixa, abandona o pecado, abandona a injustiça, abandona a altivez,
ao abandonar, ao se converter e voltar para Deus, e como alguém que é fraco, pequeno, pobre, miserável, cego, nu, chega lá diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho condições em mim mesmo. Pronto, esse pequenininho aí, esse aí é piedoso, esse aí é justo, esse foi purificado. Por último ele fala, alguém que é apegado à palavra fiel. E ele diz para quê? Ele diz que é para poder você convencer e conversar com aqueles que se opõem, com aqueles que estão em erro. Mas alguém pode dizer, eu conheço bem a palavra de Deus, eu conheço pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus. E aqui eu quero citar um grande escritor, um escritor que escreveu o comentário de todo o Novo Testamento, versículo por versículo. O nome dele é Champlin. Profundo conhecedor das Escrituras. E ao final da vida, esse homem abandona a fé. Ou seja, aqui não está falando que é simplesmente alguém que sabe muitas letras. Os grandes teólogos que viveram lá em 1900, na Europa, especialmente os que eram de origem alemã, os grandes teólogos daquela época, eles eram ateus. Eles conheciam a Bíblia de trás para frente, eles conheciam o original das Escrituras, mas eles não conheciam a Deus. Por isso, a exortação de Paulo é que sejam pessoas apegadas a palavras, a palavra de Deus, mas segundo a doutrina, ou seja, existe um fiel da balança para você saber as Escrituras. Ninguém pode ler as Escrituras segundo lhe convém, ou segundo a sua mente arbórea vai lá e floresce. Mas pode e deve-se ler as Escrituras comparando Escrituras com Escrituras. E a Bíblia, ela vai de uma maneira maravilhosa, o que está escrito em Gênesis vai sendo fechado em Apocalipse, e o livro todo está amarrado pelas mesmas ideias, e você vai vendo elas sendo desenvolvidas desde Gênesis até Apocalipse, numa profundidade maravilhosa, que vai convertendo a nossa mente para que a gente conheça o mundo de Deus e conheça o próprio Deus. Isso é a doutrina, irmão. Aqui não está falando de doutrina calvinista, mas está falando da doutrina das Escrituras como um todo, e não segundo cada um ou segundo cada grupo, mas conhecendo a epistemologia, o conteúdo maior, o conteúdo como um todo. Esse é o processo. Ele fala, tudo isso para exortar, a palavra exortar é chegar junto, é abraçar, é advertir, com carinho, tipo assim, irmão, não é bem por aí não, vamos por aqui, vamos caminhando comigo aqui, porque o caminho está diferente do que você está falando. Ou, ele fala aqui, convencer os que contradizem. É isso, ou seja, basicamente dois eixos para essa liderança pastorear a igreja. Uma será vista na vida familiar, e o outro será visto na sua vida de temperamento, nas suas convivências. Quais são os seus argumentos, quais são as suas lógicas? É bíblico. A pessoa é controlada pelo Espírito, tem vida piedosa, vive com Deus, ou é só oba-oba, frenesi, fazer as coisas acontecerem? É isso, irmão. Por isso, olhe e pense, quanto difícil é que essas coisas pudessem acontecer se a gente estivesse só num clube, se fosse só uma questão de cada um querer fazer o que quisesse. Como seria difícil a gente poder constituir de fato uma igreja, porque essas coisas são difíceis de serem achadas. É por isso que eu queria pedir a você o seguinte, que você procurasse conhecer os candidatos. Você recebeu o boletim? Sim? Alô? Não? Dá para a gente botar os candidatos? Bota aí, por favor, Timba. Vamos ver se pega dessa vez. Vai lá. Convidando você para ir conhecendo os candidatos. São os candidatos a diáconos, tá bom? A maioria deles fica ali na frente de plantão, já trabalhando.
Pronto, para aí, só um minuto, tá? Nós temos como candidatos a diáconos esses daqui. Os nomes estão aí, as fotos estão aí, para você começar a conhecer, orar. Nós temos 6 vagas para diáconos na próxima eleição. E você que vai votar, você vai votar em no máximo 6. Você não vai votar assim, tipo, eu queria votar em todos. Não, não vai não. Vai votar em 6. Até 6. Se alguém votar em todos, o voto será anulado. Você vota até 6. Você disser, mas eu não sei, eu não conheço. Você não quiser votar em nenhum, você vota em nenhum. Esse é o processo. Agora os presbíteros, os candidatos a presbíteros. Pode ir. O menino está meio a jato, mas tudo bem, vá, pode ir. Pronto, para aí. Esses são os candidatos a presbíteros. Da mesma forma, nós temos 4 vagas. Você vai votar em 4, ou até 4. Se você quiser votar só em 1, 2, não votar em nenhum, aí é questão da sua consciência, mas até 4 será o voto. Você precisa conhecer um pouco. Nós tivemos um processo designado pelo conselho da igreja. Nós vimos nos reunindo com esses candidatos aí, 2 meses já. Reunindo com eles semanalmente, conversando. O conselho pediu para a gente entrevistar cada esposa desses candidatos para saber a vida deles familiar. Nós analisamos o texto bíblico com a esposa. O que é que seu marido é? Como é que seu marido é? Eu posso dizer assim, irmãos, na medida do possível a gente está fazendo a tarefa de casa. Mas quem vota é o povo. Quem vota é você. Então a gente está chamando você a, em nome do Senhor Jesus, orar e pensar assim: o que é que o Senhor quer, Deus? O que é que o Senhor quer? O Senhor é o dono da igreja, escolha para mim, Senhor, por favor, os homens que serão responsáveis por essa caminhada. Então nós teremos 6 vagas para diáconos, 4 vagas para presbíteros. Pode tirar. Obrigado. 4 vagas para presbítero. Vale uma ressalva, você está vendo ali Dias. Dias é diácono hoje. E ele está entendendo que Deus o tem chamado para ser presbítero. E aí eu quero dizer para você que se alguém votar em Dias, já sabe que se ele por acaso for eleito, ele vai deixar o diaconato. Está óbvio, mas é bom que se diga para explicitar bem o processo. Mas junto com isso, eu pediria a você para orar por todos nós. Nós precisamos da sua oração. Eu preciso da sua oração, irmão. Confessando aqui a minha vida para você, abrindo um pouquinho só. Irmãos, esse ano, muitas lutas espirituais. Muitas. E quando estou falando isso, eu não quero que você fique com o coração na mão, não. O conselho está bem, graças a Deus. Nós estamos em paz de verdade. Nos amamos, estamos bem. Nós estamos francos, abertos, conversando. Eu diria que nos 13 anos que eu estou aqui na Igreja das Graças, eu acho que nunca esteve tão bem. As lutas que a gente tem sentido, que eu tenho sentido, não são de ordem da liderança, são lutas espirituais. Lutas espirituais, opressão, bagunça na mente, lutas espirituais. Eu preciso da sua oração, irmão. Por favor, não seja esse crente que fica sentado, vem na igreja, assiste o culto, aí quando gosta fala: eita, hoje foi uma benção. Quando não gosta fala: eita, não gostei desse que. Para com isso. Você é meu irmão. Nós somos corpo. Eu preciso de você. O corpo de Cristo precisa de você. A gente precisa ser usado por Deus. Vamos orar. Tem um tempo aí de oração. Queria convidar você para orar. Convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, Tu sondas e conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Sabes quem somos, porque o Senhor sabe o interior da gente. Nós precisamos de Ti, Senhor. Os líderes da igreja precisam de Ti. Os pastores,
Os presbíteros, os diáconos precisam de Ti, Senhor. Suas casas, suas famílias precisam de Ti, Senhor. Ó Deus, venha ao nosso encontro, nos abençoe, derrame Sua graça sobre nós, um pouco mais, para a gente provar mais do Senhor. Mas oramos, Senhor Deus, por esse momento de eleição e te pedimos que o Senhor que escolheu, o Senhor que sabe, que o Senhor faça a Sua vontade acontecer naquele dia, Pai. E que seja para a Tua glória, que seja uma bênção para todos nós também. Pai, eu agora te peço pelo Teu povo aqui congregado hoje à tarde. Tu também conheces os meus irmãos. Abençoa-os nas suas lutas. Aqueles que estão vivendo também na briga, na opressão, nas dificuldades, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus repreenda o maligno e abençoe os meus irmãos. Fortaleça-os. Encha-os do Teu Espírito, Pai. Isso nós oramos no nome de Jesus.